Oi pessoal, aqui é o Edmilson, sou consultor e fundador aqui da Q2 Management. E hoje o papo é bem direto e vocês devem imaginar qual é o assunto. É óbvio que eu vou falar sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao coronavírus, a essa pandemia que em menos de 20 dias acabou mudando muita coisa no cenário da construção civil. Minha intenção não é falar sobre casos, minha intenção não é falar sobre estatísticas, não é isso. Minha intenção é ajudar você, que é construtor, a você que é profissional dentro da construção civil, a planejar seu negócio, a planejar seus processos dentro desse cenário que se mostra bastante turbulento e bastante indefinido nesse momento, tá? Vamos só recordar um ponto aqui. Na segunda-feira, eu mesmo, nas minhas redes sociais, eu publiquei uma carta aberta da Q2 Management, onde a gente se comprometia a fazer conteúdos associados a esse momento, para ajudar vocês na decisão que vocês têm que tomar. A partir daí, naturalmente, nós trabalhamos firmemente na busca de conteúdo, na busca de informação, para de fato tentar auxiliar com informações realmente relevantes a sua tomada de decisão por aí, ok? Na busca disso tudo, naturalmente a gente foi buscar os principais entes que representam o setor, entre eles a CEBIC, a Secov, o Sinduscon e assim vai. E é muito com base no material e nas informações que esses entes publicaram que eu venho aqui fazer esse vídeo. Okay? De modo geral, a posição do setor é: não vamos parar. E aqui eu não vou entrar na discussão se deve parar, se não deve parar. Não é isso. Essa é uma questão de decisão política, decisão técnica, que estou longe de ser a pessoa mais gabaritada para falar isso agora para vocês. Então, o que o setor, de maneira geral, definiu foi que ele não ia parar. Assim como a gente aqui na Q2 não parou. Então, óbvio, a gente teve que fazer algumas adaptações. Nosso negócio ele tem uma veia digital muito grande, então nós precisamos fazer poucas adaptações para se adaptar. A diferença é uma outra visita presencial, uma outra reunião presencial que ocorreria tanto na área comercial quanto na área operacional. A gente acabou direcionando isso para a plataforma que a gente tem aqui de reuniões virtuais para o nosso modelo de consultoria digital também. Então, a gente não teve grandes problemas e a gente continua trabalhando da mesma maneira, pouquíssima diferença do que a gente fazia antes, ok? Mas, de modo geral, voltando às entidades, elas, de modo unânime, citaram que não iam parar. No entanto, elas definiram 3 pilares que devem ser observados e devem ser garantidos para que essa situação ocorra. Eu vou fazer 3 vídeos falando de cada um desses pilares. Então, o primeiro pilar, e isso é indiscutível, é a questão da saúde do colaborador. Então, a primeira coisa que você como empresário, que você como gestor, precisa levar em consideração neste momento é dar segurança e saúde aos teus colaboradores, às pessoas que trabalham com você. Porque se isso não acontecer, naturalmente, não vai adiantar falar dos outros 2. Quais são os outros 2? Um está associado à economia, então, a condições de mercado que devem ocorrer, e já estão ocorrendo, na verdade, para garantir a continuidade dos negócios, sobretudo se você tem financiamento com a Caixa Econômica, via programa Minha Casa Minha Vida, etc. E a terceira é criar um ambiente legal para que ações associadas, mesmo a redução de carga horária,
colocação, uso de férias nesse período, o próprio destinação de colaboradores para trabalho em home office, não seja um passivo jurídico para você na frente, ok? Então, eu vou publicar ao longo desses 10 dias, mais ou menos, daqui até o final da próxima semana, 3 conteúdos distintos com isso, para tentar te ajudar a pensar melhor, a decidir melhor, a levantar informações num mundo maluco de tanta informação que a gente está recebendo. Não está fácil, né? Às vezes eu acho que a melhor situação que você faz agora é, de fato, olha, bom, estou satisfeito com as informações que eu já recebi, deixa eu parar de escutar e deixa eu me concentrar para tomar a decisão que você tem que tomar aí no dia a dia da tua empresa. Então é isso, 3 vídeos, um falando sobre a questão dos colaboradores, e principalmente da saúde deles, um falando sobre as questões financeiras, econômicas, e um falando sobre o ambiente legal para dar segurança jurídica para a tua empresa. Tá? Então são esses 3 vídeos ao longo desses 10 dias, fora outros conteúdos que provavelmente a gente na verdade, a gente já está produzindo e vai continuar produzindo ao longo desses dias. Nesse primeiro vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês sobre as questões que envolvem saúde. Saúde da sua equipe que fica lá na sede, saúde da sua equipe que fica lá no canteiro de obras e saúde do pessoal que, porventura, fique em stands de venda, etc. Ok? Até porque a gente parte de um pressuposto muito importante. Não adianta eu pensar na economia, não adianta eu pensar na questão de segurança jurídica de todo esse processo, se na ponta eu tenho alguém adoecendo. É óbvio que isso ninguém quer. Então, eu tenho que dar prioridade e a prioridade devida para cuidar da saúde dos colaboradores, das pessoas que trabalham na sua construtora. Então, acho que em primeiro lugar é uma recomendação, não é nenhuma ação propriamente dita, seja claro com todos sobre o que está acontecendo. Seja claro com todos sobre as necessidades da empresa. Seja claro com todos sobre, sim, a gravidade da doença para quem não tomar os cuidados devidos. Tá? Não é simplificando a doença que você vai convencer as pessoas. Elas estão sendo bombardeadas de informação de um lado, naturalmente existe um sentimento de insegurança, de exposição a um risco que é invisível, que eles sentem, que mesmo eu ou você também pode sentir. Então não adianta você tirar o peso, né, da gravidade do problema, porque na hora que você tira o peso, você corre o risco de 2 coisas. Primeiro, ele não sentir verdadeira a sua definição e entender que de repente você não está nem preocupado com ele como colaborador, com a saúde dele, com a vida dele. E em segundo lugar, ele, até pela liderança que muitas vezes você pode exercer na tua equipe, ele achar que não precisa se cuidar, ele achar que isso é uma bobeira e de repente adoecer e perceber que não é uma bobeira. Então, sim, dê entendimento no nível que entendimento deve ser feito. Apresente a gravidade disso naquilo que ela realmente é. Então acho que essa não é nenhuma ação, é um primeiro recado para a gente começar a conversa por aqui. Bom, vamos primeiro falar do seu escritório. Tá? Então, o pessoal que está lá, que geralmente é de área de apoio, esse pessoal, geralmente, não sei qual é o tamanho da sua estrutura, cada um tem uma estrutura, mas vamos falar dessa condição. Então, a primeira coisa, principalmente, você fazer uma análise de se o ambiente ele tem estrutura que promova a higienização desses funcionários ao longo do dia. Tá? Então, se tem banheiros suficientes, se tem lavabos suficientes, se tem sabão, se tem água, se tem álcool em gel nos locais mais importantes. Então, você precisa entender se existe essa estrutura dentro da tua sede, dentro do teu escritório. Caso não exista, é importante que você defina locais
e talvez você já tenha até feito isso foi uma ação quase imediata de todo mundo, não é à toa que está faltando álcool em gel aí, mas de modo geral é verificar realmente se você tem isso definido e se você está disponibilizando isso no nível correto para os seus colaboradores. Porque não adianta de um lado você falar, gente, vamos se higienizar, vamos lavar a mão, vamos passar álcool em gel, blá blá blá, e na hora que ele faz isso, na hora que ele vai lá no banheiro, não tem o produto recomendado para você, para ele poder fazer isso. Então, verifique essa situação. Indo para uma coisa muito delicada, identifique grupos de risco dentro da tua estrutura. Então, lembrando, né, isso está bem divulgado por aí, mas lembrando, pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes, pressão alta, etc. Então, essas pessoas, elas de fato estão mais expostas a qualquer risco. Essas pessoas são as que, dentro da estatística de mortalidade, elas correm mais risco realmente de ser acometido por algo que para elas vai ser fatal. Então, isole essas pessoas, mande essas pessoas para casa. Tá? Se essa pessoa ela consegue trabalhar de casa, como em muitas situações acontece, que seja assim. Mas se ela, mesmo que ela não consiga trabalhar de casa, na dúvida, manda ela para casa. A gente vai falar em outro vídeo sobre quais tipos de coisas eu tenho, né, sobre quais tipos de regras eu tenho, até para adiantar as férias, jogar para banco de horas, etc. Não vai ser nesse vídeo, vai ser outro. Então você vai ter recursos para poder fazer isso sem penalizar muito o seu caixa ou a sua operação por aí. Então essas pessoas elas têm que ser protegidas e você não pode vacilar com isso, porque senão de fato você vai estar trazendo para você um problema que realmente você não quereria ter. Né? Bom, então essa pessoa isola, é risco, isola, manda para casa, dá um jeito dessa pessoa sair do contato com outras e muito ficar em casa de fato para que ela não corra risco. Saindo desse grupo de pessoas, olha para a tua empresa também, olha para a tua estrutura e vê quem você pode mandar para home office. E aí é para home office mesmo, tá? Não por ser grupo de risco, simplesmente porque a posição dela permite isso e de repente o nível de estrutura tecnológica que você tenha na sua empresa, você consiga fazer isso, ok? Então manda também, porque de fato, quanto menos gente compartilhando do mesmo ambiente, ali interagindo, né, sem um distanciamento correto, quanto menos gente nessa exposição, menor é o teu risco de você ter qualquer problema aí com contágios, tá? A doença é bastante contagiosa, então quanto menos gente você tiver aí, melhor é para você, né? A questão do home office, eu vou falar rapidamente aqui, a questão do home office, se você for estruturar uma estratégia de home office, naturalmente ela passa por várias etapas. Né? Então, inclusive passa por uma mudança de visão de uma visão que sai, né, da questão do horas trabalhadas para uma visão que vai muito mais para a entrega de resultados. Muita empresa ainda não conseguiu estabelecer isso, talvez a sua seja uma dessas. Então, nesse momento, não precisa se preocupar com isso. Eu acho que você precisa se preocupar em definir né, o que a pessoa tem que fazer e como ela tem que entregar, mas lembre-se, isso é um plano de contingenciamento, né? Não é que você planejou tudo isso, então pode ser que você tenha alguma perda de produtividade inicial, porque você também tem que contar que a pessoa que foi para casa trabalhar e nunca trabalhou de casa vai ser uma curva de aprendizado para ela, para a família dela, inclusive. Então, o home office não é tão simples assim, não é só simplesmente sentar numa mesa, abrir o notebook e começar a trabalhar. Né? Então, você tem as pessoas que já trabalham há muito tempo com isso, aqui a gente tem um pouco dessa filosofia, você sabe que leva um pouco de tempo para a coisa rodar.
Mas não se preocupe muito com isso. Se preocupe em, de fato, estabelecer nos níveis gerenciais as ações que precisam ser tomadas, quando precisam ser tomadas e por aí vai. Outro ponto que você poderia pensar, né? É de repente pensar em turnos, tanto de saída e chegada, né? Quanto de almoço. Às vezes as empresas meio que, sobretudo quando tem poucos funcionários, para todo mundo junto, etc. Chega todo mundo junto, vai embora todo mundo junto. Então, se você pensa em turnos separados aí por 30 minutos um do outro, 1 hora um do outro, é natural que você divida esse fluxo de pessoas e evite aglomerações, seja para bater ponto, seja para almoçar, seja para qualquer outra situação que você tenha na tua empresa. Então, de repente, diluir a chegada, a saída, o almoço desse pessoal ao longo do tempo, você também evita situações mais prováveis de contágio dentro da tua equipe, ok? Dentro do escritório, é importante você estabelecer rotinas de higienização, não só do local, né, chão, móveis, inclusive tentando não varrer, né, não varrer com a vassoura comum, que eu posso, óbvio, isso é pior, né? Enfim, tomar todos os cuidados para a higienização do ambiente como um todo, mas também tomar cuidado, e muito desse cuidado quem tem que tomar é o colaborador, de limpar os equipamentos que ele utiliza. Limpar o notebook, limpar a tela do computador, limpar o teclado do computador, limpar o celular de tempos em tempos. Tá? Eu não sou a melhor pessoa para te falar limpe de tantas em tantas horas, etc. Mas o importante é que ao longo do dia ele faça essa limpeza dos equipamentos algumas vezes, para que realmente se evite qualquer tipo de contato, porque naturalmente, óbvio, não é o fato de você pegar um teclado contaminado que você vai se contaminar. O problema é, a hora que você pega, você leva a mão no olho, leva a mão no nariz, leva a mão na boca, e aí o contágio acontece. E como é um vírus novo, a probabilidade de você começar a ter a doença é alta, tá? Então é importante definir essa limpeza ao longo do dia e em várias vezes ao dia, tá? Além, obviamente, do espaço como um todo que precisa ser limpo naturalmente, tá? Bom, vou falar um pouquinho do canteiro de obras agora, tá? Para o escritório foram regras mais gerais ali, vamos para o canteiro de obras. No canteiro de obras, essas 3 recomendações que eu fiz, essas recomendações que eu fiz, na verdade, para o escritório, elas também são aplicáveis, ok? Então, a primeira coisa é identificar pessoas de grupo de risco. Então, essas pessoas, se possível, não podem pisar na obra. Por quê? Porque elas são grupo de risco. E ponto. Só que na obra, você tem algumas dificuldades a mais do que tem no escritório. No escritório, geralmente, você tem ali, todo mundo se conhece, todo mundo vai lá todo dia, etc. Então você tem uma certa amizade, um fala para o outro sobre como está se sentindo, etc. Então você acaba identificando pessoas que talvez estejam desenvolvendo algum tipo de sintoma da doença muito rápido. Na obra, você tem uma circulação muito grande de pessoas, você tem equipes que vão se alterando ao longo da execução da obra, então é mais difícil você identificar. Para identificar essas pessoas, vocês vão ter que ter um cuidado muito grande e também estabelecer um diálogo muito forte com pessoas que estão diretamente ligadas à execução de obra, o mestre, um supervisor de obra, um supervisor de empreiteiras que de repente você tem na tua obra, para que eles comecem a identificar dentro da equipe deles se existe pessoas manifestando algum tipo de sintoma que talvez seja associado à Covid-19. E aí, naturalmente, se você identificar essas pessoas, você tem que tirá-las dali. Mas também, e aí falando especificamente do grupo de risco, também identificar pessoas que de fato tenham problemas de doenças pré-existentes ou façam parte daquele grupo de risco relacionado à idade. Então,
perguntar de fato, tomar o cuidado e tomar a liberdade, melhor dizendo, né, tomar a liberdade de perguntar para essas pessoas se elas têm problemas de saúde, se tem diabetes, se tem pressão alta, se de repente fumantes, né, ou tem alguma doença no pulmão já pré-existente. Enfim, é importante identificar essas pessoas, na medida do possível fazer com que essas pessoas também fiquem isoladas. Tá? Se ela for de um administrativo de obra e também puder trabalhar mais à distância, também que se mande ela para o home office, ok? Então, vale também essa questão de identificar grupo de risco, identificar pessoas que de repente tenham sintomas para tomar as ações da maneira mais rápida possível para você evitar um contágio dentro da tua obra, do teu escritório, tá? Também aí vale a questão da limpeza das ferramentas. Às vezes na obra a gente é um pouco relapso com essa limpeza. Seria importante que, sobretudo para quem gerencia a entrega e devolução dessas ferramentas na obra, seria importante conscientizar o colaborador de que ele precisa limpar essas ferramentas ou estabelecer alguém que o faça no momento que essas ferramentas são devolvidas, óbvio, com todos os EPIs que se exige para fazer isso, ok? Também é importante, a gente falou um pouco da questão da asepsia, né, sobretudo de lavar a mão, etc., no escritório. No escritório, muitas vezes, não é uma barreira tão grande criar essa estrutura. Mas também é importante você criar no canteiro de obras isso. Não é incomum ir em canteiro de obras, quando você vai lá no banheiro, o banheiro está em mau estado, o banheiro não tem sabonete, o banheiro às vezes não tem nem água, né? Enfim, tá mal limpo, tá com a limpeza mal feita. Então, gente, cuidar de saúde é isso, tá? Independente do coronavírus ou fora coronavírus, cuidar de saúde é manter um banheiro decente para o teu funcionário, tá? Obviamente dentro daquilo que é possível para uma obra, para uma construção provisória, mas na medida do possível, seguindo inclusive normas que existem, não é de hoje, ok? Então, também pensar, sobretudo se você tem canteiros um pouco mais distribuídos, maiores, enfim, pensar em locais em que o teu funcionário vai poder fazer isso, sem toda hora ter que, às vezes, se deslocar muito para ir até o banheiro, até o vestiário, para poder limpar a mão, porque o que vai acontecer é que ele não vai, porque ele acha que vai perder tempo e vai afetar a produtividade dele. Então, tem que se pensar em como isso vai acontecer em canteiros, né? Sobretudo quando os canteiros são um pouco maiores e a gente tem que, exigindo isso do funcionário, ele vai ter que encontrar essa estrutura naturalmente ali disponível para ele. Continuando ainda na questão da obra, é importante que os trabalhadores sejam constantemente orientados sobre todos os aspectos que envolve essa pandemia. Eu sei que às vezes a orientação para colaboradores de obra ela encontra dificuldades, né? A gente percebe isso até quando profissionais de saúde e segurança tentam trabalhar com riscos até muito mais percebidos por ele, como é uma questão de queda, né, queda em altura, que é um risco que é fácil se identificar, é fácil perceber. Eu sei que para um risco que é invisível, que é um vírus, naturalmente essa dificuldade é ainda maior, tá? Mas é importante que, até pela repetição das comunicações, dos trabalhos de conscientização e etc., que você coloque na cabeça deles o quanto isso é importante e também coloque na cabeça dele que ele precisa perceber situações de risco ou condições com os colegas e, caso perceba, precisa comunicar isso o mais rápido possível para quem tem que tomar a decisão. Se a tua empresa tem um técnico de segurança e saúde do trabalho, é natural que ele consiga te ajudar isso em grande parte. Se a tua empresa não tem um técnico de segurança do trabalho, ou não um que vá sempre, né, pelo menos tem as situações em que o técnico ele
ele fica um dia uma, outro dia outra, ele fica part-time, então trabalhe isso com ele de alguma maneira, tá? Indo mais saindo aí um pouco da questão da obra, falando sobre estandes de venda. Estandes de venda, eu sei que em algumas cidades, até por decretos municipais e até estaduais, os estandes de venda foram fechados. Tá? Então as empresas não estão podendo trabalhar com estandes de venda. Mas se a tua realidade ainda é outra, se você ainda consegue manter um stand de venda aberto, mesmo que muitas das pessoas ali não são sua equipe direta, não são colaboradores diretos, são às vezes corretores, etc., é importante também garantir que dentro do seu stand de venda você não seja um foco de contágio. Primeiro, estabelecendo formas e meios para que as pessoas higienizem as mãos, usem álcool em gel, etc., para tentar diminuir a questão do contágio pelo toque de objetos ou de outras pessoas. Um segundo ponto muitas vezes, alinhar com os corretores plantões distintos, ou seja, evitar que um grande número de corretores fiquem ali o tempo todo, aguardando os clientes, e naturalmente você fica com uma aglomeração ali desnecessária. De repente fazer um rodízio com esses corretores. E também, no caso de clientes que ainda estão buscando, que estão saindo para verificar os imóveis, na oferta que está sendo feita, também tentar organizar para que esse fluxo de clientes ele seja dividido ao longo do tempo e não fique concentrado dentro de um período só. Tá? Partindo para orientações mais gerais, o Seconce, que é um serviço da construção presente aí em várias cidades, ele vai estar apoiando as empresas da construção em várias ações. Então fica ligado no que o Seconce está fazendo, liga para o Seconce, inclusive, para de repente estabelecer um trabalho em conjunto, porque eles já se comprometeram em fazer algumas coisas associadas a essa situação que a gente está vivendo. Tá? Por fim, né, aqui foram naturalmente algumas recomendações que a gente coletou aí de um lado e de outro. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo o link de 2 cartilhas feitas pelo CEBIC que fala sobre alguns cuidados que você tem que ter aí na tua obra, aí na tua construtora. Então aproveite essas cartilhas, distribua essas cartilhas o máximo possível, trabalhe essas cartilhas com a sua equipe de saúde e segurança do trabalho ou mesmo de qualidade para que eles divulguem isso a todos os níveis, né, da tua empresa. A verdade é juntar força e, enfim, não vamos parar, não podemos parar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter responsabilidade em criar um sistema seguro para que os nossos colaboradores trabalhem da melhor forma possível. Então esse foi o primeiro vídeo onde a gente falou um pouquinho de algumas recomendações. Logo vai ter o segundo e o terceiro, onde a gente vai falar das questões econômicas e das questões jurídicas associadas, sobretudo à medida provisória que o governo publicou recentemente, que temporariamente muda algumas questões aí que você pode se beneficiar disso para manter a coisa funcionando, mesmo que com alguma queda durante esse período, tá? Então, não para não, vamos manter a coisa rodando. Para quem puder, manda para casa, fique em casa. É importante também diminuir um pouco a circulação de pessoas. E se você tiver qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui ou entra lá no site da Q2, manda mensagem por lá. Eu vou estar atento aí para responder tudo que você precisar durante esse período, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado um pouco esse conteúdo de hoje e a gente está trabalhando nos demais para que também isso seja colocado em prática para vocês, né, para que realmente vocês percebam que tem um ambiente que está se moldando, que está trabalhando para que a construção
não sofra tanto o impacto de tudo isso que está acontecendo, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.